Olá, eu sou Jorge Rodrigues, gestor de negócios especialista no mercado agro na América Latina. Hoje eu quero falar sobre uma notícia que saiu esta manhã na CNN Brasil e que, na minha avaliação, é um dos movimentos legislativos mais importantes para o agronegócio brasileiro dos últimos anos. O retorno do Profert ao plenário da Câmara dos Deputados. E eu quero ir fundo nisso, do ponto de vista técnico, econômico e estratégico. Porque o que está em jogo aqui não é política, é soberania alimentar. A notícia: o Profert, Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, retorna ao plenário da Câmara dos Deputados nesta semana de 12 de maio de 2026, com uma missão que o Brasil tenta cumprir faz tempo: criar as condições para produzir mais fertilizante dentro de casa e reduzir a dependência do que vem de fora. O programa é de autoria do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. E ele chegou à Câmara depois que a Casa aprovou na semana passada a PNMCE, a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que inseriu os fertilizantes no mesmo guarda-chuva de incentivos destinados a minerais estratégicos para a economia nacional. As duas iniciativas se complementam. Na prática, o Profer funciona assim: cria um regime tributário especial, nos moldes do Repetro do setor petrolífero e do REIDI de infraestrutura, com suspensão e posterior zeragem de PIS, PASEP, COFINS, IPI e imposto de importação para empresas que investirem na implantação ou ampliação de plantas produtoras de fertilizantes no Brasil. Tem vigência de 5 anos. E quem for habilitado também pode emitir debêntures incentivadas com isenção de imposto de renda para pessoas físicas investidoras, o que barateia o custo de captação no mercado de capitais. O contexto: por que agora? A urgência da agenda vem se acumulando há anos, mas 2 eventos recentes transformaram o debate de político para estrutural. O primeiro foi a guerra da Rússia com a Ucrânia em 2022. Que acendeu o primeiro alerta sobre a fragilidade da cadeia global de fertilizantes, porque a Rússia é o maior exportador mundial de fertilizantes nitrogenados e a Ucrânia é um dos maiores produtores de potássio e fosfato da Europa. O segundo, mais recente e mais impactante para o Brasil especificamente, foi o conflito entre EUA e Irã e o bloqueio do Estreito de Hormuz, porque cerca de 35% da ureia importada pelo Brasil vinha do Irã. E quando o estreito fechou, o preço da ureia no mercado internacional subiu mais de 30% em poucas semanas. Esse acúmulo de choques geopolíticos é que levou governo e Congresso a agir em conjunto em 2026. O número que sintetiza tudo: o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que consome. Nos potássicos, que incluem o cloreto de potássio, essencial para soja, milho e cana, essa dependência chega a 97,8%. Somos o maior mercado de fertilizantes da América Latina e um dos maiores do mundo, e produzimos menos de 20% do que consumimos. Os movimentos da cadeia produtiva. O Profert não está vindo sozinho. E isso é o que torna o momento diferente das tentativas anteriores. A Petrobras reativou em janeiro de 2026 as FAFENs, as fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia e de Sergipe. A unidade de Sergipe produz 1.800 toneladas de ureia por dia. A da Bahia mais 1.300 toneladas por dia. Somadas à planta da Araucária Nitrogenados no Paraná, a meta é cobrir 20% da demanda nacional de ureia. Com a conclusão da UFN3 em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, cuja decisão final de investimento está prevista para ainda este semestre, essa cobertura pode chegar a 35%. Do lado do crédito, o governo incluiu fertilizantes entre os setores prioritários do Plano Brasil Soberano 2, que disponibiliza 15 bilhões de reais em crédito do BNDES para empresas afetadas pela instabilidade internacional. As linhas foram abertas em abril de 2026. E ainda neste mês, o Tesouro Nacional vai realizar a 5ª edição do EcoInvest Brasil. E fontes do setor privado indicam que fertilizantes devem ser uma das cadeias priorizadas pela primeira vez. O programa funciona como leilão de crédito subsidiado. O Tesouro empresta a 1% ao ano para instituições financeiras, que precisam captar pelo menos 4 vezes esse valor em capital privado, com um mínimo de 60% de origem estrangeira. Nas 4 edições anteriores, o EcoInvest mobilizou mais de 75 bilhões. Análise técnica, prós e contras.
Como engenheiro agrônomo, especialista em formulação e insumos, vou dar minha visão objetiva sobre os dois lados dessa equação. Do lado dos prós, primeiro, o Proffert entrega o arcabouço legal que faltava. O investimento privado em infraestrutura de fertilizantes no Brasil sempre esbarrou na falta de segurança jurídica e de incentivo tributário específico. Com o Proffert isso muda. O regime tributário especial reduz substancialmente o CAPEX e o OPEX de novas plantas, o que torna projetos que antes não tinham tira atraente passarem a ter. Segundo, as debêntures incentivadas criam um canal de captação de capital privado nacional e internacional que até agora não existia para esse setor. Isso é fundamental para projetos de grande porte. Terceiro, o alinhamento com a PNMC, aprovada na semana anterior, cria um guarda-chuva regulatório amplo que posiciona os fertilizantes como insumo estratégico nacional, com acesso a mecanismos de fomento que vão além do Profer. Do lado dos contras, e aqui eu preciso ser honesto. Primeiro, a vigência de 5 anos pode ser curta para projetos industriais de maturação longa. Uma planta de produção de ureia leva em média 3 a 5 anos apenas para ser construída. O incentivo precisa estar disponível durante todo o ciclo de investimento, não apenas na decisão inicial. Segundo, o foco do Profer e das Fafens é em fertilizantes nitrogenados, ureia principalmente. Mas a dependência crítica do Brasil está no potássio, 97,8% de importação. O polo de potássio de Autazes, no Amazonas, que poderia resolver parte desse problema, ainda enfrenta licenciamento ambiental complexo. Essa é a lacuna que nenhuma das iniciativas de 2026 resolve diretamente. Terceiro, o Brasil tem histórico de projetos legislativos aprovados que não saem do papel por falta de regulamentação complementar ou de execução do Poder Executivo. O monitoramento rigoroso da implementação do Proffert é tão importante quanto sua aprovação. Importância para o Brasil e a América Latina. O Brasil é o motor do agronegócio sul-americano. Quando o custo de fertilizantes sobe aqui, sobe em toda a cadeia de proteína que o mundo consome. Soja, milho, carne bovina, frango, suíno. A soberania na produção de fertilizantes não é uma questão de competitividade interna. É uma questão de segurança alimentar global. Para a América Latina, um Brasil produtor de fertilizantes é um Brasil que pode exportar insumo para países vizinhos, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, criando uma cadeia regional de menor dependência das rotas geopolíticas da Europa e da Ásia. Encerramento. O Proffert não vai resolver a dependência de 80% em uma safra, mas é o primeiro passo legislativo concreto de uma agenda que o agronegócio brasileiro esperava há anos. Combinado com a reativação das Fafens, o Ecoinvest e o crédito do BNDES, ele compõe o arcabouço que faltava para que o investimento privado tenha um caminho. A questão que fica é a de execução. E essa o mercado vai cobrar. Eu sou Jorge Rodrigues, até o próximo conteúdo.